Eu fui assistir o episódio 1168 de One Piece com uma expectativa gigante como o Luffy. Um daqueles episódios que prometia muito, mas acima de tudo, eu queria ver como a Toei Animation, que obviamente trabalha com informações privilegiadas, iria adaptar o mural, um dos painéis mais impactantes de toda a história de One Piece. E para minha surpresa, o direcionamento que eles deram deixaram algumas coisas muito claras. Eles deram spoiler de elementos que o próprio mangá não deu. A interpretação da página mais importante de One Piece muda completamente após esse episódio, e a gente precisa se atentar a essa mudança, porque apesar de muitas especulações se confirmarem, outras interpretações diferentes são postas em jogo. E não foi só isso. O episódio ainda trouxe uma sequência de ação frenética com o Shamrock, revelando pra gente também que a espada dele, Cerberus, em sua forma animal, é vermelha, né? Afinal de contas, ele é ruivo, tal como seu irmão Shanks, o ruivo, e aí, para combinar com a estética, ficar ali agradável, botaram o Cerberus sendo ruivo. O episódio também aprofundou todo o sofrimento do Loki, desenvolveu muito bem a dinâmica com a Robin e ainda marcou a presença daquele homem, tá? Sem spoiler, porque vai ter anime only aqui assistindo. Cada cena foi construindo a seguinte de uma forma muito natural e como era de se esperar de um episódio desse calibre, tudo culmina em um fechamento maravilhoso. Jaguar só apresenta os textos de Harley para Nico Robin, e inclusive mais à frente a gente vai falar sobre a capa do livro, porque ela ficou muito mais explícita no anime do que no mangá e traz informações que casam com toda a condução do anime. Então a arqueóloga começa a narrar a história do mundo dividida em 3 capítulos. E esses textos, por si só, já são absolutamente lendários para todo fã de One Piece. Mas ouvir na voz da Nico Robin, cara, é de causar arrepios. A luz da revolução. A personagem responsável por revelar os maiores segredos desse universo e aquela que no futuro promete trazer à tona a verdadeira história. Por isso, ouvir esses mitos, né, essas lendas que podem ter sido, que são ou que ainda serão realidade, acaba sendo uma experiência muito impactante. A condução do anime foi espetacular. Mais uma vez, os caras trabalham com informações privilegiadas, então a gente tem que suspeitar de algumas coisas pontuadas ali, né? Até porque eles fazem questão de guiar o espectador por cada palavra, cada frase ali do texto. A narração da Robin funciona como uma linha condutora da sequência, enquanto as imagens vão ilustrando aquilo que está sendo dito. Cada take parece escolhido intencionalmente ali com detalhe para reforçar uma interpretação muito específica dos acontecimentos, tornando algumas mensagens muito mais claras do que eram originalmente. No mangá, a gente tem 3 capítulos de Harley ali, né, no caso esses 3 painéis, e o mural. Aqui, a gente tem cada frase conduzindo a gente pelas imagens, o que deixa mais evidente ao que se refere, pelo menos aqui, nessa nova interpretação que a Toei Animation, né, que o anime de One Piece traz pra gente. Detalhes que antes dependiam de especulação, cara, agora são apresentados de uma forma muito mais direta, como de fato um spoiler. Então, enquanto o Frank se aproxima desse lendário painel, vamos analisar todas as revelações que o episódio 1168 de One Piece trouxe ao relacionar os textos de Harley com o mural de Elbaf, que inclusive, né, mencionado pela Ripley como o sonho de uma criança. Curiosamente, ou não, a mesma menção que o Barba Branca faz ao ouvir o sonho do Roger, que é o mesmo do Luffy. Enfim, o primeiro ponto que chama a atenção é a passagem em que os textos de Harley mencionam os escravizados que oraram, e então o Deus do Sol apareceu. Nesse momento da narração, a Toei escolhe destacar a grande engrenagem do lado direito inferior, né? Onde vemos diversas pessoas com auréolas ali em meio a algo que parece uma fábrica. Algumas parecem descer, enquanto outras sobem carregando uma espécie de brilho nas mãos, como se estivessem levando consigo um desejo, uma vontade. Mais uma vez, os escravizados oraram. Então pode ser uma representação disso, né? É um simbolismo muito interessante, porque esse brilho pode representar a esperança ou o anseio por liberdade desses escravos. Como se as suas orações, os seus desejos, né, estivessem sendo conduzidos em direção a uma figura superior, né? Seja em direção a esse rei aí da esquerda, ou até o outro lado das máquinas que está oculto. Enfim, a fé
de alguma forma sendo representada ali, trazendo também o despertar do Deus do Sol. Logo em seguida, o texto menciona o Deus da Terra enfurecido e a serpente do fogo infernal. E aqui acontece uma das escolhas mais reveladoras da adaptação. No exato instante em que a Robin pronuncia serpente do fogo infernal, o anime, mostra aquela criatura que parece uma serpente do fogo infernal colossal do mural. A mesma que aparece com uma marca muito característica no rosto, que muita gente relaciona a Monkey D. Dragon, e aparentemente está cuspindo um fogo insano. Então, muito se especulou, e agora tudo indica que essa criatura é, de fato, a serpente do fogo infernal citada nos textos de Harley. Curiosamente, o Deus da Terra não tem um destaque nesse momento, o que mantém ali margem para a especulação da sua presença ou até ausência no mural. Depois, Robin afirma que eles jamais se encontrarão. E a própria construção da cena vai andar um pouco contra a interpretação que muitos leitores defendiam desde o lançamento do mural, e inclusive eu, tá? Assim como Oda organizou aquele grande mural, o anime também parece seguir uma leitura da direita para a esquerda, sugerindo que o mural está dividido entre o primeiro, o segundo e o terceiro mundo, né? Como se fosse ali uma ação contínua pintada em só um painel. Mas, no anime, a gente vai ver que agora no segundo mundo, toda a parte da esquerda do painel vai ser explorada e o terceiro mundo vai ser trabalhado com algo muito diferente, sem mostrar nenhuma imagem do mural. Isso é muito curioso, porque leva a gente ao entendimento de que o primeiro mundo foi retratado enquanto a Robin falava sobre o primeiro mundo, o segundo mundo foi retratado enquanto a Robin falava sobre o segundo mundo, e o terceiro mundo simplesmente não está no mural. E mais à frente, a gente vai entender essa decisão. Dando sequência, a Robin começa a narrar o segundo mundo, e mais uma vez, a Toei faz escolhas muito interessantes na forma como conecta o texto às imagens do mural. Quando ela menciona que o deus da floresta domou os demônios, a câmera, por assim dizer, faz uma transição que parece estabelecer uma relação direta entre o texto e aquela criatura alada localizada no centro do mural. Se no primeiro mundo a serpente do fogo infernal recebeu um destaque, claro ali, aqui tudo indica que essa criatura pode estar representando o deus da floresta. Muito se especula também que ela seja o próprio Nidhogg, um dragão gigantesco colossal que está conectado ali, no caso a Yggdrasil. Em seguida, a Robin diz que o sol espalhou as chamas da guerra. E então chegamos a um trecho que, para mim, é um dos mais curiosos de toda essa adaptação. Os textos afirmam que os da meia-lua sonharam. Cara, não tô brincando. Há quase 2 décadas atrás, tá? Já existia uma teoria muito popular na comunidade de One Piece que os D representam, o D no caso, representa uma meia-lua. E é muito curioso, é curioso demais, porque quando essa passagem é narrada, a gente vê figuras que claramente representam personagens conectados aos D, Primeiro tem Nika, ali o deus do sol, talvez representado por Joy Boy, por consequência também ao Luffy, no caso D, e ao mesmo tempo o anime também destaca uma figura ali de gigante ancestral, que muitos acreditam ser a representação talvez do próprio Loki dentro do mural, ou alguém na antiguidade, que poderia ter sido o antigo deus da guerra de Elbaf, enfim, algo nesse sentido, E aí eu te pergunto, e aí você me pergunta, ou alguém pergunta, e o que o D tem a ver com isso? As próprias palavras de Mu afirmam que Elbaf é D. Então talvez os da meia-lua mencionados nos textos sejam aqueles que carregam o D através das eras. O D, no caso, representando ali uma meia-lua, ou representando como um todo a lua. E isso, do D representar a lua, vai ser muito importante para a conclusão do vídeo. Mas as referências à lua não param por aí. Logo depois dessa passagem, o anime destaca figuras que podem remeter a diferentes raças ligadas a esse simbolismo. Há quem enxergue uma representação da Carrot dos Minks, que viram Sulong com a influência da lua. Os Kozuki carregam a lua tanto no nome quanto em seu brasão. E ainda tem personagens que levantam outras possibilidades, como a Shirahoshi, que possui uma ligação direta com o mar, assim como a lua também tem uma conexão.
Então a gente chega ao trecho em que o deus do mar se enfureceu. O foco principal aqui é, obviamente, a princesa sereia Shirahoshi. Relação dela com ou como um deus do mar é imensa, mas eu acho que tem algo mais conectado ao Imu aí, né, e essa divindade. Ou pelo menos como um oposto, né, visto que possivelmente a água do mar é extremamente prejudicial a ele. E aí, mais uma vez, o texto termina dizendo que eles jamais se encontrarão. E aí tem um detalhe de adaptação nota 10. Em vez de apenas ilustrar os textos, o anime esconde pequenas pistas nas transições. Antes de a gente entrar de fato no terceiro mundo, o anime adiciona um detalhe que eu achei sensacional. Vemos uma gota de água cair e logo em seguida um poneglyph emerge. Isso faz muito sentido dentro da cronologia da história. É na transição entre o segundo e o terceiro mundo que os poneglyphs foram criados. Pedras indestrutíveis destinadas a preservar a verdadeira história do planeta para gerações futuras. É um detalhe sutil, mas extremamente simbólico. E quando finalmente chegamos ao terceiro mundo, existe outra decisão de direção que muda, bastante a forma como interpretamos toda essa sequência e também o próprio Harley. Até então, a narração da Robin era constantemente acompanhada por trechos do mural de Elbaf. As imagens pareciam ilustrar diretamente o primeiro e o segundo mundo, reforçando a ideia de que aqueles acontecimentos já faziam parte da história registrada naquele enorme painel. Mas quando ela começa a falar do terceiro mundo, isso muda completamente. Em vez de continuar mostrando o mural, o anime passa a apresentar imagens inéditas, a natureza florescendo, o próprio Luffy em sua forma Nika e diversos símbolos que parecem representar um futuro. Ou seja, a sensação que fica é que o mural de Elbaf registra de fato os acontecimentos do primeiro e do segundo mundo, enquanto o terceiro mundo ainda não está representado ali. É um painel dividido em dois mundos. E o terceiro ainda está sendo escrito. Melhor, ainda está sendo desenhado, ilustrado, nessa própria história que conhecemos como One Piece. É como se o painel do terceiro mundo fosse, o próprio mangá. A gente conhece esse futuro porque os textos de Harley anunciam aquilo que vai acontecer, mas não está ilustrado em Elbaf. É como se o mural registrasse a história, enquanto os textos preservassem a profecia que hoje a gente vê sendo desenhada e realizada a cada semana. E então vem o encerramento. No momento em que Frank aparece diante do mural completo, a direção reúne todas as informações em uma única imagem. E toma, selo de aprovação Oda Gênio. Pela primeira vez, contemplamos aquele painel colossal em toda a sua grandiosidade, enquanto a narração chega à sua última frase. E eles certamente se encontrarão. É um fechamento maravilhoso. Une passado, presente e futuro em um único painel. E tem um detalhe que, para mim, talvez seja uma das maiores bombas de toda essa adaptação. A capa do livro de Harley. No mangá, esse elemento não fica tão claro. Já no anime, a Toei faz questão de deixá-lo completamente visível. É uma escolha muito consciente. A capa traz, obviamente, o símbolo que já associamos ao Deus do Sol, mas o mais interessante é a composição da imagem. No centro, temos o que parece ser a Yggdrasil exatamente como ela aparece no mural de Elbaf. À direita, vemos a Lua e à esquerda, o Sol. Os mesmos elementos que aparecem distribuídos aí, bem na nossa cara, no mural. De um lado a Lua, do outro o Sol. Exatamente nessas posições. E o interessante é, a capa do livro parece resumir muito bem a ideia que a gente foi levantando durante todo o vídeo. São dois mundos representados no mural e não três. Um mundo com a maior presença da Lua. O outro, um mundo com a maior presença do Sol. E foi aí que essa interpretação começou a fazer ainda mais sentido para mim. Durante toda a adaptação para anime, a direção parece associar o lado direito ao primeiro mundo e o lado esquerdo ao segundo mundo, pegando um pouco ali do centro. Os enquadramentos seguem essa lógica o tempo inteiro, conduzindo o espectador de maneira muito específica. Então o Sol e a Lua, levando em consideração a capa e os textos,
representam de certa forma os dois mundos, duas eras, ou até duas forças que permaneceram separadas durante toda a história. Duas forças que nunca se encontraram, mas que certamente se encontrarão. A gente sabe da importância imensurável do Sol dentro do universo de One Piece e do simbolismo absurdo que ele carrega. Mas o texto de Harley e a composição do mural analisada dessa forma também denota o peso enorme e a importância gigantesca do elemento Lua. São dois símbolos opostos, mas complementares. Dois elementos que existem em equilíbrio, mas que permaneceram separados ao longo da história. Se em um mundo a Lua era o símbolo predominante e no outro o Sol ocupava esse papel, então talvez o verdadeiro destino da história seja reunir esses dois lados novamente. Restabelecer um equilíbrio que foi perdido, ou talvez que nunca tenha existido. É a ideia clássica de Yin e Yang. Foi exatamente essa sensação que a direção da Toei me passou. Enquanto a Robin narra o primeiro e segundo mundo, a adaptação permanece ligada às imagens de lados específicos do mural, onde cada um tem ou a Lua ou o Sol. Já quando ela chega no terceiro mundo, o mural desaparece e dá lugar ali a imagens mais conceituais, quase como visões de um futuro que ainda não aconteceu. E quando eu conectei tudo isso com a capa, cara, para mim essa interpretação ganhou muita força. A Yggdrasil no centro, o Sol de um lado, a Lua do outro, separados, sem se encostar, sem se encontrar. Como se toda a história estivesse caminhando para o momento em que esses dois, de forma simbólica obviamente, finalmente irão se encontrar. Mas onde é que isso vai acontecer? Na minha cabeça, isso vai acontecer em Monkey D. Luffy. Talvez ele seja a própria união desses conceitos. É muito óbvio que ele representa o Sol, mas como eu disse ao longo do vídeo, os D podem representar a Lua. Seria ele, o D, a Lua tão aguardada por Gold Roger? Se sim, então ele carrega em si os dois lados. O Luffy é o Sol e o Luffy é a Lua. O Luffy tem os opostos complementares. O Luffy é aquele que vai inevitavelmente trazer o equilíbrio para esse mundo. E talvez seja exatamente isso que os textos de Harley estejam anunciando desde o começo. Eles, de maneira figurativa, em Luffy, carregando o peso de mais de 8 séculos, de 3 mundos e diversas eras, finalmente vão se encontrar.